E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Um vídeo hoje visualmente diferente para a gente falar sobre filmes que usam e abusam de uma estética completamente diferente do comum. Seja isso para bem ou para mal. Na verdade, acho que a maioria das vezes para bem. Depois da vinheta. E antes de ser um diretor aclamadíssimo por obras-primas como Sete Samurais e Rashomon, Akira Kurosawa era um pintor e artista gráfico inspirado principalmente pelo realismo soviético e pelo expressionismo alemão. Ele até mesmo antes de conseguir viabilizar suas obras, trabalhou bastante de artista gráfico, para poder pagar as contas. Isso antes de fazer Kagemusha, que é o filme que vamos falar aqui. Vale ressaltar que o Kurosawa até mesmo fez parte do grupo de artistas proletariados do Japão, porque, como vocês devem saber, viver de arte e trabalhar com isso não é nada fácil e nunca foi. Então, ele era uma pessoa que era bastante engajada politicamente em tornar as coisas mais viáveis. Melhorou um pouco, mas a gente sabe como é a realidade do pessoal que trabalha com anime ainda, que... E o Kurosawa estava numa época que estava encontrando vários empecilhos e vários problemas para conseguir viabilizar Kagemusha. O que ele fez? Como uma pessoa que não desiste nunca, segue sempre em frente, se trancou num quarto muito triste e começou a sonhar e imaginar como que aquele filme poderia ser realizado. E aí ele começou a pintar um storyboard para Kagemusha. Storyboard, para você que não sabe, é basicamente vários desenhos, vários quadros, vários rabiscos até mesmo, que o diretor, no caso do Japão e no caso dos animes, acaba fazendo, mas você pode contar também com o desenhista para realizar o seu storyboard, certo? De acordo com a visão do diretor, que basicamente vai ser o guia para a gravação. Do jeito que está desenhado no storyboard ou pintado, é isso aqui que as pessoas vão gravar quando o filme, for ser realizado. Mas nesse caso, o Kurosawa começou a se libertar e começou a ir muito além. Ele utilizou gouache, ele utilizou giz, usou aquarela, usou sumie e fez um monte de quadros de storyboard que na realidade parece mais uma coleção de pinturas com a mistura de expressionismo, realismo e, claro, muitas referências shakespearianas que não pode faltar. E a história que Kagemusha iria contar, certo, seria basicamente uma epopeia samurai na época do Japão feudal, mas nada disso iria acontecer, estava tudo apenas naqueles quadros maravilhosos no quarto dele. Porém, eles tinham alguns amigos ali, as figurinha pequena, George Lucas, por exemplo, e o Coppola, e aí ele falou com o George Lucas e o Coppola, eles pegaram e financiaram ali o projeto. E basicamente o que o Kurosawa fez foi seguir o seu storyboard. Por mais que estivesse no estilo de pintura, uma coisa absurdamente diferente, ele falou, tá, é isso aqui que eu quero para esse filme desde sempre, e é isso que eu vou fazer na realização. Tem umas cenas, umas paisagens assim que você olha a mistura de cores, o jeito que aquilo está sendo utilizado, você fica completamente boquiaberto, não parece que foi feito num filme. Por quê? As referências não são necessariamente cinematográficas, ele criou e colocou aquilo daquela forma, mas vinha do seu background como pintor, basicamente. E por falar em diretores japoneses renomados, não podemos deixar de fora Nobuhiko Obayashi, que já foi diretor, roteirista, editor e até publicitário, por bastante tempo até. O que é bem comum para os diretores de cinema do mundo todo. Porém, o que não é comum é existir uma peça publicitária como House, ou House para os íntimos. Um filme que ele fez em 1977 e é um filme de terror. O filme acompanha um grupo de garotas que vão passar as férias na casa da tia da protagonista do filme. E logo de cara o clima parece muito estranho. Lembra até mesmo aquelas novelas que a gente vê aí pela SBT? Aquela clássica história da sobrinha pobre que vai pra casa da tia rica e lá uma coisa incrível, maravilhosa. Parece coisa de outro mundo.
E aí as coisas começam a ficar estranhas. E essa estranheza vai vagarosamente, ou não tão vagarosamente assim, aumentando com o decorrer do filme. Umas coisas bizarras, uns elementos estranhos esteticamente sendo colocados ali no canto, preenchendo a tela, umas transições diferentes. E o filme vai se libertando, principalmente quando as coisas ruins começam a acontecer. Para fazer um monte de morte e acontecimento bizarro, o diretor usou no meio do filme uns stop motion, ele usou chroma key, né, a famosa tela verde, é a coisa que ele usa de um jeito tão surreal que você fala, meu Deus do céu, ele fez isso aqui, ele fez isso aqui. Tem umas animações meio toscas, assim, meio estranha, que não combina com o filme. Você sabe que aquilo tá destoando da realidade e é exatamente esse o objetivo. A gente passa por várias sequências bem surrealistas, cheias daquelas cores assim vibrantes que você não consegue nem enxergar tudo direito porque tá psicodélico, piscando na sua cara, misturando tudo. O que acaba casando perfeitamente com a loucura e a tosquice da trama, por assim dizer, que brinca muito com vários dos clichês que a gente tá acostumado a ver em filmes de terror. Esse pesadelo surreal do Obayashi é até hoje considerado um dos grandes clássicos cult do cinema japonês, então vale a pena assistir pelo menos uma vez na vida, se você conseguir. E o próximo é um filme que é amado por muitos e odiado por muitos na mesma medida, ou talvez até mais. Speed Racer. Speed Racer, uma realização das irmãs Wachowski, a mesma dupla responsável por Matrix, que carrega aí o peso nas costas de talvez ter feito só Matrix de coisa boa até hoje. Porque, né, tem os outros... Matrix 1, no caso, né? Porque tem os outros que minha Nossa Senhora. E Speed Racer que está aí na lista de questionáveis e que, né, divide completamente as opiniões. Mas a questão é, temos Speed Racer, mangá. Como adaptar um mangá com uma linguagem de mangá diferente, porque Speed Racer é uma coisa que por si só já tem a sua pegada diferenciada, e trazer isso de maneira original para os cinemas. As Wachowski aceitaram esse desafio e brincaram até demais com o surrealismo, com muitas e muitas cores vibrantes, com exageros no ritmo justamente para deixar a história frenética, já que estamos falando de Speed Racer, então todo o roteiro por si só já é montado de uma forma que combina com a edição do filme, com os cortes, com as cores, com os chroma keys exagerados, tudo é assim, chroma key coloridaço, as cores no fundo passando e os 3Dzinho rolando para um lado e outro para o outro. E a gente tem muito uso dos famosos wipe cuts, né? Aquelas transições que a gente está acostumado a ver em Star Wars, só que aqui acontece sempre, no meio do diálogo, no meio de passar para flashback, está acontecendo o tempo inteiro. E é uma velocidade em que as coisas estão acontecendo, sendo mostradas para você, que é impressionante. E você gostando ou não do filme, a gente não pode negar que é muito ousada essa realização e que teve um resultado, pelo menos estético, bem diferenciado. Se isso é bom ou ruim, a gente não sabe. Mas pelo menos, a gente não sabe não, é bom. É bom que existe. As pessoas têm que fazer filme diferente, têm que testar, fazer coisa diferente. Então, por mais que o resultado talvez possa ser questionável, é bom que exista, sem sombra de dúvidas. Deixa aí embaixo se você é uma pessoa que ama ou se é uma pessoa que odeia Speed Racer. Não existe a pessoa que acha mais ou menos. Não existe. Não existe. Não existe. Não existe. Se você acha que é mais ou menos sempre, você deixou de existir nesse instante. E como essa lista aqui tá muito diversificada em diretores de países diferentes, agora a gente vai para onde? A gente vai para Noé Gaspar, um diretor franco-argentino, né, que é francês. Calma, Jorge.
O cara ficou bravo que eu tive que explicar o que é franco-argentino, que é obviamente... Calma, Jorge! Calma! França e Argentina. Calma. Gaspar Noé. Que é assim, Gaspar Noé é um cara... É uma figura bem controversa no mundo do cinema, porque ele faz algumas coisas que... tem umas coisas que eu até prefiro não comentar, mas vamos focar aqui no filme de hoje, que é Enter the Void. The Void? Yeah. Well, I don't like that place, but I'll follow you and we go see your sister. Oh, yeah. Let's go. Great. O filme é ambientado em Tóquio e acompanha o protagonista, que é basicamente traficante de drogas, né? Porque a gente vai para um mundo aqui, a gente vai para um caminho em que as coisas vão ficar mais bizarras. E a gente acompanha a história dele numa sequência de momentos ali de quase morte, depois que ele foi traído pelo amigo e assassinado. No caso, ele foi morto e aí a gente acompanha o espírito dele. A grande sacada do filme é que, assim, quase tudo nele é em primeira pessoa. É em primeira pessoa e a gente tá lá acompanhando o espírito do Oscar, né, que tá vagando por ali e vai voando pela cidade na procura da irmã dele. E assim, novamente, ele era um traficante de drogas. Drogas extremamente fortes e pesadas, né? O famoso DMT. Eles usam a DMT lá, nem pesquisa, não precisa saber. Esse tipo de coisa aqui. Mas a questão é que o Gaspar Noé queria utilizar esses dois artifícios. Primeiro, o fato dele estar morto, o espírito dele estar andando por aí, principalmente utilizando a câmera em primeira pessoa ali, pra gente ter o ponto de vista dele, junto com o fato de que as pessoas estão usando a droga mais potente que já foi criada pelo ser humano. E aí ele queria colocar tudo isso 100% do tempo na estética do filme. E tem isso aí, essa mistura de cores extremamente forte, uma saturação absurda, que você vê as cores saltando, você vê as cores pulando, que teoricamente esse seria um dos resultados do uso dessa droga. E para piorar, na verdade, a vida de todo mundo que trabalhou com Gaspar Noé, ele queria deixar tudo isso para pós-produção. Ele gravou o filme normal, né? A pós-produção é a época que o pessoal vai editar, fazer efeitos especiais, correção de cor, tudo aquilo mais. E o filme foi gravado comumente. E aí ele jogou essa aí no colo do pessoal que ia trabalhar com os efeitos visuais do negócio, que não foi um trabalho nem um pouco fácil. E por último, a gente vai falar de um filme, mas para isso... ficou bem melhor. A gente vai falar agora de Sin City. Sin City é um filme inspirado em quadrinhos que conseguiu trazer o quadrinho pro live action. De todas as adaptações que a gente tem, eu acho que a única que seja equiparável no sentido estético e narrativo seria o Spider-Verse, certo? A animação que trouxe vários elementos de quadrinhos. E Sin City consegue fazer isso na mesma medida, utilizando quadrinhos que são, obviamente, muito mais pesados, já que a gente tá falando ali da cidade do pecado. I've seen his victims in their twisted little faces, all wide-mouthed and bug-eyed, frozen in their last horrible moment of living. Em Sin City a gente acompanha algumas histórias ali, histórias que vão se interligar de alguma maneira, mas a inicial é basicamente a vida de um policial que salvou uma garotinha e acabou sendo injustiçado, né, por pessoas com grande poder, que era basicamente o pai do cara que ia abusar daquela garota, né, e aí ele queria calar quem sabia disso. Look at you. You can't even lift that cannon you're carrying. Sure I can. Então aquele cara vai preso e fica lá muitos anos e sai, depois de alguns acontecimentos, com o desejo de vingança numa cidade que não mudou tantas coisas, só ficou pior ainda. E nisso vai ligando com outras histórias que vão de algum jeito interligar e chegar no final. É uma narrativa de contos, basicamente, assim, do quadrinho, como se contasse um personagem, depois outro, então aqui juntos em um filme só. E a estética, a estética é maravilhosa. Vocês estão vendo aí essas cenas que estão aparecendo? Ela usa e abusa dos elementos do noir, ou do neo-noir, já que estamos, né, falando de coisas mais novas, e quase tudo é preto e branco, tirando elementos que o
filme quer destacar, quer chamar a atenção, quer ter um momento ali muito específico. É o cara que é amarelo, é o sangue que é vermelho, é uma cicatriz, é um rosto, é uma pessoa específica que você precisa prestar muito mais atenção do que o restante. Attack him good. Don't take no chances. Perforate the fool. Good advice. É incrivelmente belo, é um dos filmes assim que eu fico impressionado no quesito estético e que é tudo uma mentira porque foi feito tudo em tela verde, eles não fizeram, né, um cenário tudo em preto e branco, nem gravaram preto e branco, é tudo tela verde, tudo 3D. Esquece, finge que você não sabe que é tudo 3D, as casas, as coisas, você não sabe. Aí você vai ficar um pouco mais feliz quando você assiste. He doesn't know how to take his time. Aim careful and look the devil in the eye. E eu quero que vocês deixem embaixo nos comentários outros filmes que têm estética diferente, que te deixaram surpreso quando foram assistir, porque o diferente é surpreendente e muitas vezes bom. A maioria das vezes. Esse é o recado de hoje. Manda tchau, gente. Tchau pra todo mundo.